O Informe 360 hoje está recebendo o André Toscano, que é o diretor executivo da Ares, e o Demetrios Gonzalez, que é o diretor-geral da AGESAN, do Rio Grande do Sul. Como vai? Bem. Muito obrigada por estarem aqui. Nós que agradecemos. Eu vou começar, com o Demetrios. Eu queria que ele explicasse para a gente o que é a AGESAN. Então, a AGESAN, assim como a Ares, é um consórcio intermunicipal regulador de serviços exclusivamente de saneamento. A gente tem uma visão, tanto nós como a Ares, de que a regulação ela tem que ser assim, setorial. A gente tem que estar preocupado com um único eixo. E esse único eixo, para nós, é o saneamento. E o saneamento, ele de certa forma, acabou permeando tanto a criação da Ares como a criação da AGESAN e se transformou nestes dois consórcios públicos, que são consórcios públicos reguladores. Aí eu te pergunto, o que é o regulador? Porque nenhum de nós sabia, antes de ser regulador, o que era a regulação. De fato, a regulação ela é aquele controlador, aquele fiscalizador da prestação dos serviços de saneamento, no caso da Ares e da AGESAN. A gente vai atrás dessas alternativas e também fiscaliza essas políticas públicas de saneamento, além de também atender a população naquelas dúvidas que ela tem sobre saneamento e atender também aquelas demandas que a população tem com relação a problemas com a prestadora de serviço de água, de esgoto, de resíduos e de drenagem. André, como é que funciona essa parceria da AGESAN com a Ares? Como é que surgiu isso? Então, Tati, a gente formalizou um convênio de cooperação técnica com a AGESAN, até porque a AGESAN já é referência a nível nacional, é bom que se registre isso. A AGESAN tem programa, por exemplo, de diminuição de perdas no sistema de abastecimento de água, que é fundamental. Tem sistemas aí que metade do que é tratado de água se perde no sistema. Isso é muito custoso e acaba onerando, no final das contas, o próprio consumidor. Então a AGESAN já tem um programa que a gente também está trazendo para o Espírito Santo, além de várias coisas que eles já estão na frente, até porque nós ainda somos a agência mais nova ainda, temos 1 ano e 4 meses só, e principalmente a questão da fiscalização em si tem que ser feita assim na ponta, de forma correta. Por exemplo, na fiscalização da Ares, assim como a AGESAN, a gente mede a pressão da água. Então a mesma pressão que é do centro tem que ser no bairro periférico, que senão vai faltar água periodicamente lá, e isso prejudica a população. Então a gente cobra do prestador de serviço para que isso seja uniforme. É uma coisa simples, mas faz uma diferença brutal no serviço. Então esse tipo de experiência bem sucedida é que fez com que, através dessa cooperação técnica, nós trouxéssemos aqui para o estado. E estamos indo muito bem, Demetrios? Conta um pouquinho, Demetrios, como é que foi essa implantação lá no Rio Grande do Sul, que a gente vai passar por isso. Então, como é que foi? Então, a AGESAN ela também é novinha, embora a gente já seja aí uma referência técnica, que é um pouco de exagero por parte do André, mas é uma agência nova, a gente é de 2019. E na verdade 2018 começou as suas atividades em 2019, e lá a gente regula, além da concessionária estadual, a gente regula também os prestadores municipais, que é o carro-chefe da Ares, aquela prestação municipal pelos SAAIs, pelos departamentos, pelas autarquias municipais. E lá foi uma quebra, eu sempre digo que a regulação ela é uma quebra um pouquinho de padrões. Porque a gente chega lá no prestador de serviço que estava acostumado a fazer aquele serviço da maneira dele, aquele jeito comum de fazer a prestação de serviço, e chega o regulador e o regulador, olha, nós precisamos ver questões de tarifas, precisamos homologar regulamentos, precisamos homologar outros documentos, outras instruções normativas, e de fato o regulador acaba quebrando um pouquinho aquele padrão que já vinha sendo praticado. Então de início parece, eu não quero ser controlado, não quero ser regulado, não quero ser fiscalizado, como uma coisa assim ruim. Mas, de fato, hoje, o que a gente observa lá no Rio Grande do Sul? Que a gente
gente acabou implantando medidas que auxiliaram o prestador de serviço a cumprir as suas funções de prestação de serviço, né? E esse é o papel que eu imagino e que a gente está trazendo aqui para o Espírito Santo, né? No momento que a gente conveniou, eu acho que esse nosso convênio já tem 1 ano e meio, um ano e um pouquinho, né? Ainda novinho também, né, esse próprio convênio, mas no momento que a gente trouxe isso para cá e viemos fazer fiscalização em conjunto com a Ares, a gente mostrou e estamos tentando mostrar ao prestador de serviço, olha, o regulador não é a pedrinha no sapato, é aquela pedrinha no sapato que vai te ajudar a entender e vai ajudar a melhorar o teu sistema e principalmente chegar no usuário aquele serviço que precisa, né, falando essencialmente de água e esgoto, aquele serviço que tem que chegar com uma quantidade, tem que chegar com a qualidade necessária. Então eu acho que a gente conseguiu trazer um pouquinho da experiência gaúcha, né? E a experiência gaúcha, embora todo mundo ache que o Rio Grande do Sul é super evoluído, o Rio Grande do Sul não é super evoluído, principalmente esgotamento sanitário, mas a gente está trazendo essa experiência lá, nossa, principalmente de interação com o prestador de serviço, aqui para áreas do Espírito Santo, que eu entendo que é fundamental, né? A gente estar em conjunto com o prestador e, ao mesmo tempo que a gente está em conjunto com o prestador, mostrar para ele que a regulação é boa tanto para a população como para ele mesmo. E como é que era antes de ser lançada, ser implantada essa agência? Como é que funcionava? Na verdade, lá no Rio Grande do Sul, a gente tem outras agências reguladoras também, e essas outras agências reguladoras, elas executavam um papel e que alguns prefeitos não gostavam, né? Alguns prefeitos tinham uma certa dificuldade justamente de acessibilidade com as outras agências reguladoras. Então a gente surgiu como uma insatisfação dos prefeitos àquela regulação que vinha sendo praticada e, de fato, criamos a GESAN do zero, né? Criamos estatuto, criamos protocolo, ela é um órgão público, é um consórcio público. Os prefeitos se juntaram para isso? Se juntaram para isso. Um consórcio público nada mais é que a junção destes prefeitos, né, que na época, isto te falando lá de 2018, ainda eram outros prefeitos, né, não são nem os prefeitos que estão hoje, aqueles prefeitos se juntaram assim, insatisfeitos com a prestação de serviço, especialmente de água e esgoto, e criaram a GESAN, criaram este consórcio público. Não é muito diferente do que acontece aqui no Espírito Santo, que a Ares também é essa mesma constituição, uma constituição de municípios, e estes municípios gerem as relações contratuais entre os prestadores de serviço e eles mesmos, né? Então, um SAAI, um DEMAI, um DAAI, uma outra autarquia, qualquer uma dessas prestações, os municípios também vão lá, aderem a uma agência reguladora, no caso a Ares, e a Ares vai lá e regula, fiscaliza e implanta medidas que possam melhorar a qualidade e a quantidade do serviço. André, foi assim então aqui, né? Porque inclusive o prefeito de Conha, que é o presidente da Ares. Conta um pouquinho pra gente dessa criação. Aqui, justamente, como há uma necessidade e uma insatisfação em alguma situação, as pessoas começam a procurar alternativas para resolver o problema. Então, do mesmo modelo que foi lá no Rio Grande do Sul e em outros estados, Minas Gerais, Santa Catarina, aqui também, com algumas particularidades de cada estado. Aqui, por exemplo, começou nos municípios onde tem a autarquia municipal como responsável pela gestão, né? Então é o SAAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que faz a gestão do saneamento. Diferente aqui da Grande Vitória, por exemplo, que aqui é uma companhia estadual, é a CESAM. Então essas autarquias, elas sentiram, junto com seus prefeitos, a necessidade de ter uma instituição para regular, para normatizar e, principalmente, para atingir as metas dos planos municipais de saneamento, porque a gente tem que lembrar que cada município tem o seu plano municipal de saneamento, que tem que ser, inclusive, revisado a cada 4 anos, as metas e tudo mais, e é uma lei que tem que ser cumprida. Então ali é onde estão os indicadores e as metas. E não dá para fazer isso sem uma regulação e uma fiscalização. Fica muito mais difícil. Porque a gente não pode esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então a agência atua muito no sentido de melhorar a eficiência e eficácia nas ações das autarquias. E isso faz uma diferença brutal, porque as pessoas às vezes se acomodam, né? E é natural.
com a agência reguladora vindo, fiscalizando, propondo programas de melhoria na gestão, programas de redução de perdas, igual na GESAM já é modelo. Então isso acaba motivando as pessoas a produzirem e a melhorar ainda mais a gestão dos órgãos e autarquias. A Ares surgiu, né, iniciou em Colatina, a primeira sede, e ontem inaugurou a sede em Vitória. Isso é um marco para o Espírito Santo? Com certeza, com certeza. A sede de Vitória ficou aconchegante, num lugar de fácil acesso, próximo ao aeroporto de Vitória, né? E principalmente a gente trazendo para Vitória, acaba que você aproxima mais do sul. Porque, por exemplo, no sul do estado você tem Saai, Iguaçuí, Alegre, Tirano Monteiro, Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta. Então, lá em Colatina ficava muito distante para esses municípios estarem vindo até a sede da agência, né? Então, por mais que a gente tenha funcionado de forma provisória em Colatina, só pelo convênio também que a gente tem com o CISABS, agora com a sede própria, a gente proporciona essa melhor conforto e até diminui as distâncias, né? Tá. Fala pra gente, então, qual é a missão da Ares? Então, uma missão da Ares é proporcionar serviços de qualidade através da fiscalização, através da normatização e, principalmente, aproximar a agência do cidadão. Então, a gente tem uma ouvidoria, né? Queria até que colocasse aí os contatos da nossa ouvidoria. Quem tiver um problema de falta d'água ou em alguns lugares, inclusive, nós já estamos atuando na parte de fiscalização de resíduos sólidos. Então, atrasou o caminhão de lixo, está derramando chorume na frente da minha casa. Então, pode entrar em contato com a nossa ouvidoria, que a gente vai abrir um processo e vai questionar quem presta serviço e dar o retorno para o cidadão, sempre buscando solucionar o problema. Tá. Além desse contato da ouvidoria, quais são os outros? A gente também tem um portal, né, nosso, da Ares, né, que é a ares.agr.org, e também pode ser feito o contato direto na agência, na sede da agência, que fica na Adalberto Simonada, em Vitória, número 1501. Tá. Os municípios que ainda não estão conveniados, como é que fazem para... Então, os municípios que tiverem interesse, vários estão nos procurando, a gente pode fazer a visita técnica, é só solicitar, né, através da agência ou pelos canais de comunicação nossos, que a gente vai até, explica para a equipe, às vezes, do município, como que funciona, faz todo esse debate aqui de construção, né, e ele pode ser conveniado ou ser consorciado aprovando uma lei na sua respectiva Câmara de Vereadores. Demetrios, fala pra gente um pouquinho da ouvidoria lá, como é que funciona e quais são as questões mais recorrentes. Já tem que ter um tempinho maior, né, de agência? Então, né, na verdade, a ouvidoria, e quando a gente acabou conveniando com o André e praticamente dando a ele, né, a nossa visão um pouquinho também de regulação lá do Rio Grande do Sul, uma das questões foi justamente essa mudança de sede, né? Nós também surgimos numa cidade metropolitana, não foi uma cidade tão afastada da capital, mas mudamos para Porto Alegre em virtude da necessidade da população ir até a sede, né? E a população, e no caso aqui da Ares, vindo para Vitória é muito mais fácil, né, do que indo lá para Colatina ou indo para outra cidade do interior. Então essa necessidade, porque o que acontece, né? A ouvidoria não é um canal somente de reclamação. Ele não é um canal, não consegui resolver com o meu prestador de serviço, vou encaminhar para a ouvidoria, vou ligar lá porque a ouvidoria vai resolver. Não, não é esse o objetivo da ouvidoria e não é esse o objetivo de uma agência reguladora. O objetivo da ouvidoria, além de ser o canal de reclamações e eventualmente a segunda instância desses problemas, né, que eu posso ter com o meu prestador de serviço de água, esgoto, resíduos ou drenagem, a ouvidoria é um canal de informação. É um canal, inclusive, de controle social. É uma forma de eu chegar à população, né? E dentro dessa ideia de chegar à população, nós implantamos lá, e certamente vamos acabar indicando ao André aqui no Espírito Santo, a questão da ouvidoria itinerante. Né? O que é a ouvidoria itinerante? Além de estar a ouvidoria ali no escritório para atender as demandas dos usuários, é levar a ouvidoria aos municípios e lá resolver também os problemas dos usuários e tirar dúvidas, né?
posso te dizer assim que 95% dos contatos lá no Rio Grande do Sul em relação à ouvidoria é para entender como é que se tira uma segunda via de uma conta. Enquanto que, na verdade, isso é um problema do prestador, que não está também divulgando como se faz uma segunda via de uma conta, mas cabe ao regulador, dentro da linha de uma ouvidoria informante, de passar informações, explicar, olha, segunda via de uma conta tu faz assim, assim, assado. Existe um aplicativo para tu tirar essa segunda via da conta. Mas lá no Rio Grande do Sul, em termos assim de demandas da ouvidoria, o nosso grande problema, e como a gente regula tanto a concessionária estadual e mais 7 prestadores locais, dentre essas autarquias, serviços municipais de água e esgoto, o grande problema sempre se dá na questão financeira. O usuário ele reclama de uma cobrança indevida, ele reclama de uma multa, a aplicação de uma multa, ele reclama de alguma cobrança abusiva, uma retirada de um hidrômetro, alguma situação. Então, praticamente 85% das nossas demandas são a respeito de faturas, problemas comerciais, que a gente chama, que é a parte de emissão de fatura e cobrança propriamente do prestador de serviço. O restante são, sim, problemas técnicos, problemas de ligação de esgoto, problemas de ligação de água, ficam nesses 15%. E aí, como a gente regula tanto a concessionária estadual como as prestações municipais, 90% da nossa demanda é reclamação com relação à concessionária estadual. A gente pode observar, e aí, claro, trazendo a experiência gaúcha, que os grandes problemas estão com a concessionária estadual. Concessionária estadual e usuário, enquanto que aquela prestação municipal ela é uma prestação mais próxima, porque eu estou lá no meu município e, de certa forma, eu estando lá no meu município, o escritório do prestador municipal, do meu SAAI, é ali na esquina de casa. Eu vou lá e resolvo meus problemas e o prestador municipal consegue resolver isso muito mais fácil. No nosso caso lá, a concessionária estadual está mais distante do usuário. Então, a gente observa uma tendência muito grande de a ouvidoria itinerante ter mais demanda naquelas prestações pela concessionária estadual. E sim, depois que nós fizemos a ouvidoria itinerante, aumentou em 200% o nosso número de processos contra o prestador, seja o local ou estadual, e entendemos, de início até, sendo bem honesto, não acreditava muito na ouvidoria itinerante, achava que aquilo não ia dar resultado, e lá a gente faz uma situação que é a mesma que a gente tenta passar aqui para a Ares, e passar para outras agências. A gente tem também convênios com outras agências intermunicipais do país, que é a situação, vamos fazer um piloto. Não vamos medir, colocar todos os meus esforços em alguma situação sem fazer um projeto piloto. E lá nós fizemos o projeto piloto da ouvidoria itinerante e vimos resultado. Assim como na questão que o André citou muito bem do programa de redução de perdas, fizemos um projeto piloto e vimos resultado. Agora estamos indo em eficiência energética, vendo o resultado disso. E eu acho que isso é fundamental, A gente tem que testar, somos órgãos públicos, temos toda uma responsabilidade com dinheiro público, então também a gente tem que sair testando, porque a regulação é algo novo. E por ser algo novo, é uma situação que a gente vê a experiência de um, a gente vê a experiência do outro, nada se cria, tudo se copia e vai se aprimorando. Eu acho que isso é a máxima da regulação. Tá, deixa eu entender. O usuário entra em contato com a ouvidoria, faz uma reclamação. Essa reclamação vai ter a tratativa. Vamos dizer que a operadora lá, a empresa que está prestando serviço, seja uma coisa recorrente, todo mês a mesma. O que, além de fiscalizar, o que a Aeres pode fazer? No caso, a Aeres ou a GESAM? O que vocês podem fazer? Não resolve o problema, resolve ali, que pontualmente, aí o mês que vem tem de novo e vai aumentando. O que pode ser feito? Vocês podem multar? Só para entender como é que funciona, como é que a Aeres vai atuar no Espírito Santo. No caso da Aeres, ela vai atuar provavelmente do mesmo molde que a gente, até porque isso é uma questão de lei federal, que é justamente o seguinte: primeiro, ver a situação pontual. Aquela situação pontual se transformou em corriqueira, é o mesmo problema, é uma cobrança indevida. Vamos citar uma cobrança indevida. É feito todo mês uma cobrança indevida nas faturas de toda a população. Sim, vai uma notificação, vai uma advertência e eventualmente até uma multa ao prestador de serviços por estar fazendo uma cobrança que não foi autorizada. O regulador tem este papel. A gente regula e fiscaliza.
E essa fiscalização, e talvez isso seja o mais difícil para o regulador, essa fiscalização ela tem que ocorrer, no caso aqui da Ares, nos 15 prestadores de serviço que ela tem. No nosso caso, são 9, né? Eu tenho uma situação um pouquinho melhor. E aí, isso em água e esgoto, né? Fora falando a questão de resíduos. Na questão de resíduos, às vezes, tu tem um prestador para coleta, um prestador para triagem, um prestador para o transbordo, outro para destinação final. Então, tu tem 4, 5 prestadores de serviço em uma única prestação. E aí, tu tem que notificar, sim, a todos os prestadores. Na verdade, ao prestador de serviço, não cabe ele fazer nenhuma cobrança que não esteja regulamentada e chancelada pelo regulador. Então, se ele está fazendo alguma coisa indevida, né, e por isso que a ouvidoria é muito importante. No momento que a gente vê uma falta d'água, uma cobrança indevida e começam as demandas e começa a pipocar literalmente o 0800, o WhatsApp, o e-mail, a gente já começa a ver, opa, tá tendo algum tipo de problema. Qual é a nossa solução? Né? É o canal justamente que chegam as demandas da população. Por isso que eu digo que a ouvidoria é a parte mais importante da agência reguladora, que é a parte que tu tem o controle social sobre toda aquela prestação. Tu tá vendo se realmente, né? Porque no escritório tudo parece muito bonito, a prestação de serviço de água, de esgoto é maravilhosa, tudo funciona. Lá no campo, a gente não tem como ter um fiscal em todas as ruas. Então, a população ela precisa contribuir e a ouvidoria ela não é só um canal de reclamação da população, mas também do prefeito, da Câmara de Vereadores, Ministério Público, todo Tribunal de Contas, todos aqueles atores que justamente estão ali colaborando para ver se a prestação de serviço está adequada. Ok. André, alguma consideração? Só complementando a fala de Demetrios, que foi perfeita, a população precisa se apropriar da ouvidoria, né? Se apropriar. E isso é uma coisa que a gente tem que divulgar e explicar nas audiências públicas, né? Nas consultas públicas, mas principalmente quando vai mexer na tarifa, por exemplo, tem que fazer um reajuste, a gente vai ter que fazer uma consulta pública. Explicar isso porque eu vejo que a população tem pouca informação. Então, a ouvidoria e esse projeto da ouvidoria itinerante é espetacular. Nós vamos fazer aqui a partir do segundo semestre, já aqui no estado, já estamos formatando, né, vendo como é que eles fazem lá, porque é uma forma de aumentar o controle social, né, e principalmente da população se apropriar, conhecer, saber dos seus direitos, sabe? E só assim que a gente vai conseguir melhorar os serviços. Tá. Não tem outro caminho, porque a gente não tem um fiscal para cada rua. No site tem os municípios que são regulados pela Sim, Ares? No nosso portal tem todas as informações, os municípios, as orientações. Tem uma entrevista lá com o nosso presidente Gédson também explicando como é que é a agência e todas as ações da agência. E siga também a gente nas nossas redes sociais. Demetrios, alguma consideração? Não, apenas queria complementar, né, esta fala do André e dizer que sim, nós reguladores ainda temos uma falha muito grande. A gente não conseguiu chegar à população da maneira que nós devemos chegar, né? E não é um erro da Ares, não é um erro da GESAN, é um erro nacional. Se eu pergunto ali na rua, dos 30, o que é regulador? Talvez 1 ou 2 vão dizer o que é o regulador, vão saber quem é o regulador, né? Então, de fato, a gente ainda está muito atrasado em chegar à população. E eu acho que a ouvidoria, sim, é o canal que a gente pode chegar, assim como essas demais ações, né, que o André citou de consulta pública, audiência pública, tomada de subsídios. Talvez na energia e na telefonia a gente saiba melhor a ANEEL, a Anatel, os problemas que a gente tem e que acaba reclamando. No saneamento a gente não tem noção ainda de que tem também um órgão que está lá lutando pela gente dia e noite praticamente, né, sábados, domingos e feriados, na questão de água, esgoto, resíduos e drenagem. É focar também que o saneamento não é só água e esgoto, né? Temos resíduos e drenagem, temos problemas seríssimos em drenagem urbana, principalmente nas grandes cidades, e resíduos, né, que é toda aquela situação do lixo, que a gente não gosta mais de usar esse termo, mas de fato ainda há muito lixo, muito lixão em diversas cidades e que nós temos que resolver, é o nosso papel também como regulador. Bom, o Informe 360 agradece a participação do André e o Demetrios.
Esse nome é difícil. E contem com a gente para divulgar, né, para contribuir nessa comunicação para a população. Obrigado.